E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre funções? Então vamos logo começar essa... Bom, pessoal, eu vou passar para vocês um exemplo prático primeiro sobre funções, para vocês entenderem um pouquinho o que é a definição de funções, tá? O que é uma função. E aí, depois eu mostro para vocês, dentro da matemática, o que é isso, como que vai aparecer em um exercício. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que eu tenha uma sala de aula. Então, o meu conjunto vai ser um conjunto sala de aula. Vamos supor que essa sala de aula seja uma sala de um cursinho. E aí, dentro dessa sala de aula, eu tenho alguns elementos. Esses elementos são os meus alunos. Eu vou pegar aqui poucos alunos só pra gente ter uma noção mais ou menos, tá bom? Então, ó, só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, eu peguei apenas 4 alunos dentro da minha sala de aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o meu conjunto sala de aula, meus elementos, que são meus alunos, e eu vou aplicar neles uma regrinha. Essa regrinha lá na frente vai ser o que a gente vai chamar de função. A minha regrinha, ela vai pegar cada um dos meus elementos e vai transformar em outro elemento. Essa regrinha que eu vou aplicar, eu vou dar o nome de estudos e dedicação. Então, eu apliquei nos meus elementos, alunos da minha sala de aula, do meu cursinho, uma regrinha que se chama estudos e dedicação. Com essa regrinha, os meus elementos vão se transformar em outros elementos. Aqui, no nosso caso, os meus elementos, que são alunos estudantes do cursinho, vão se tornar alunos estudantes da faculdade. Então, por exemplo, o João, ele pode se transformar um aluno estudante de direito. Esses outros elementos que eles vão se transformar estão dentro de um outro conjunto. Então, eu tenho aqui um outro conjunto, meu conjunto de chegada. É o conjunto, ó, meus alunos estão saindo do conjunto sala de aula, então a sala de aula é meu conjunto de saída, e o conjunto de chegada é meu conjunto faculdade. Com todos esses elementos aí, coloquei alguns só também pra gente entender melhor. Beleza, então, ó, o João se transformou em um estudante de direito. A Maria, por exemplo, vai se transformar em uma estudante de filosofia. O Pedro, por sua vez, ele foi lá e também passou numa faculdade de direito. E a Luana vai fazer medicina, só porque tem muita gente que quer fazer medicina. Eu não acho certo você querer fazer medicina porque é um curso que dá muito dinheiro ou porque seus pais estão te pressionando para fazer. Vai fazer medicina? Lindo, ótimo, maravilhoso. Mas você gosta? É isso que você quer fazer? Faça uma coisa que você goste, porque você vai fazer isso pro resto da sua vida. Enfim, qualquer coisa a gente faz um vídeo falando só sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, o que pode acontecer nessa situação? Primeiro, como esses alunos são meus alunos, eu tenho certeza que todos eles vão entrar na faculdade. Então, para que isso seja uma função, todos os meus alunos têm que entrar na faculdade. Primeira condição para ser uma função. Todos os elementos do conjunto de saída têm que estar saindo alguma setinha. Então, no meu conjunto de saída não pode ficar ninguém de fora. Ficou alguém de fora? Não é função. Eu preciso que todos os elementos do meu conjunto saiam, senão não é função. Segunda condição para que isso tudo aqui seja uma função. Nenhum dos meus alunos conseguem cursar 2 faculdades ao mesmo tempo. O João, por exemplo, ele não vai conseguir ingressar em 2 faculdades. Pode ser que ele passe em 2 vestibulares, porém ele só vai conseguir ser aluno de uma universidade por vez. Para que isso seja uma função, eu preciso que de cada aluno meu aqui, ó, de cada elemento do meu conjunto de saída, saia apenas uma setinha. Essas são as 2 condições que eu tenho para que isso seja uma função. Agora, o que pode acontecer que tá liberado e não vai deixar de ser função? São 2 coisas que podem acontecer ou não. Primeira coisa, 2 alunos diferentes podem entrar na mesma universidade, tá? Por exemplo, o João e o Pedro entraram na Universidade de Direito. Ok, isso pode acontecer. Ah, não aconteceu isso. Cada um passou em uma universidade. Também pode. Tá? As 2 coisas podem acontecer. Segunda coisa que pode acontecer, pode sobrar cursos, ó, tá vendo? Eu tenho alguns cursos que não estão recebendo ninguém. Por exemplo, letras, engenharia, arquitetura, nenhum dos meus alunos quis cursar essas faculdades. Ok, isso pode acontecer, mas também pode acontecer de não sobrar nada. Bom, então eu tenho 2 condições e 2 coisas que podem acontecer ou não em uma função. Essas 2 primeiras têm que acontecer, se não acontecer, não é função.
ok? Em funções também, a gente vê uma coisa chamada domínio, imagem e contradomínio. Vou definir aqui para vocês, nesse nosso exemplo, o que é cada um deles. Domínio. Esse é o conjunto de saída, tá? Então, vai ser todo o meu conjunto sala de aula. Todo mundo que está aqui dentro da sala de aula, ó, é o meu conjunto de saída. Então, o domínio é o conjunto sala de aula inteiro. Aqui no nosso caso, o nosso conjunto, ele já tem todos os elementos saindo uma setinha, né? Tem função para todo mundo. Quando um exercício pede para a gente calcular o domínio, ele quer me falar o seguinte: eu quero saber todos os elementos que saem setinha, todos os elementos que tem a função. Porque se tiver algum elemento aqui dentro do meu conjunto sala de aula que não sai setinha, não é função. Só vai ser função se eu tiver todo mundo saindo a minha setinha, beleza? Contradomínio. Pessoal, o contradomínio, o próprio nome já diz, é o contrário do domínio. Se o domínio é meu conjunto de saída, o contradomínio vai ser o meu conjunto de chegada. E o meu conjunto de chegada é todo o conjunto da faculdade. Todo mundo que tá lá dentro, inclusive quem tem setinha e quem não tem. Imagem. O meu conjunto imagem vão ser todos aqueles elementos que estão dentro do contradomínio, porém, são todos aqueles elementos que receberam a setinha. Quem não recebeu a setinha não é imagem. Então, são todos os elementos que eu tenho a função chegando nele, beleza? Quem tá sobrando fica de fora. Então, o meu conjunto imagem é formado pelos cursos que meus alunos ingressaram. Então, nesse caso, Direito, Filosofia e Medicina, beleza? Agora eu vou explicar para vocês o que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora. Vocês lembram que essas duas coisas aqui, ó, elas poderiam acontecer ou não? É isso que vai me definir quando uma função é sobrejetora, injetora ou bijetora. Então, ó, 2 alunos podem ingressar no mesmo curso. Isso pode acontecer ou não. No conjunto faculdade, pode sobrar um ou mais cursos. Isso também pode acontecer ou não. No nosso exemplo que eu dei aqui, acontece os dois. 2 ou mais alunos podem ingressar no mesmo curso. Ok, aconteceu. No conjunto faculdade, pode sobrar um ou mais cursos. Também aconteceu. Agora, a gente vai definir o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Bom, a primeira função que a gente tem é uma função sobrejetora. O que precisa acontecer para minha função ser sobrejetora? Primeiro precisa acontecer aquelas 2 primeiras condições, né? Todo mundo do conjunto de saída tem que ter um relacionado do outro lado e não pode sair 2 setinhas ou mais de cada um. Tá? Cada elemento tem que relacionar com um só. Isso é condição primordial para que seja uma função, primeiramente. Agora, para ser uma função sobrejetora, eu preciso de mais algumas condições. Função sobrejetora. Não pode sobrar nenhum curso, tá? Então, para que essa função seja sobrejetora, não pode sobrar nenhum curso. Ah, mas 2 alunos podem ingressar no mesmo curso? Pode. Ou não também. Indiferente. Para ser sobrejetora, não pode sobrar nenhum curso. Para ser sobrejetora, aqueles cursos que estavam sobrando no nosso primeiro exemplo, não pode existir aqui, senão ela não é sobrejetora. E aí, ó, lembra, o João fez Direito, a Maria fez Filosofia, o Pedro fez Direito e a Luana fez Medicina. Isso é uma função sobrejetora. A gente vai olhar aqui no nosso contradomínio, ele tem que ser igual à imagem, tá? O contradomínio é o conjunto inteiro, a imagem é todo mundo que recebe setinha. Então, se os 2 conjuntos forem iguais, tá todo mundo recebendo setinha, tá? Beleza, é sobrejetora. Outra coisa que pode acontecer para minha função ser sobrejetora é o seguinte: cada um dos meus elementos pode ter uma relação só. Então, o João pode ter passado em Direito, a Maria em Filosofia, o Pedro, vou colocar ele passando em Engenharia, e a Luana em Medicina. Continua sendo sobrejetora, não tá sobrando ninguém. Só que é esse tipo de função aqui, a gente vai ver já já, que ele é um pouquinho mais especial ainda. Função injetora. A função injetora, ela pode sobrar ou não, tanto faz. O que não pode acontecer na função injetora é 2 alunos cursarem a mesma universidade. Isso daqui, ó, 2 ou mais alunos podem ingressar no mesmo curso. Na injetora não pode acontecer isso. Então, na nossa função injetora, o João e o Pedro não podem ingressar no curso de Direito. Então, vamos supor que aconteça o seguinte: o João passou em Direito, a Maria em Filosofia, o Pedro em Engenharia
engenharia e a Luana em medicina. Sobrou curso? Sobrou, mas cada um está relacionado com um só. Então, essa função é uma função injetora. Ah, mas e se não sobrasse? Vamos ver se não sobrasse. Bom, se não sobrasse, seria o mesmo exemplo do anterior, né? O João passou em Direito, a Maria em Filosofia, o Pedro em Engenharia e a Luana em Medicina. Tá vendo que os dois exemplos são exatamente iguais? Os dois não tá sobrando ninguém e também cada um tá sendo relacionado com um só. Isso é uma função bijetora. Por que bijetora? Acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é sobrejetora, mas também ela é injetora. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o nosso exemplo de função bijetora é exatamente esse. Se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, se não acontecer dos meus alunos dois ingressarem no mesmo curso e também se não acontecer de sobrar ninguém, não sobrou ninguém, aí é uma função bijetora. Lá no nosso primeiro exemplo, aconteceu que dois alunos ingressaram no mesmo curso e aconteceu que sobraram cursos. Então, essa função lá no começo não é nenhuma das duas, nenhuma das três, na verdade. Ela não é nem sobrejetora, nem injetora e nem bijetora. Ela é só uma função, não tem nenhuma das três classificações. Bom, pessoal, por enquanto é só. Daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo aplicando isso na matemática. A gente viu um exemplo prático para conseguir entender e assimilar tudo. E agora a gente vai ver como que funciona isso na matemática, tá bom? Até daqui a pouco!